Mosquito do Corinthians no Ajax. Vitinho, herói da classificação do São Paulo para as semifinais da Copinha de saída. Pavão vai jogar mesmo no Atlético Mineiro. Everton Cebolinha tem chances no Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a todas essas perguntas. Falo também sobre Fábio, novo goleiro do Fluminense, sobre Pedro Raul a caminho do Goiás. Tem ainda novidades importantes sobre o Campeonato Mineiro e a distribuição das cotas de TV. Enfim, você não pode perder, você não perde por esperar. Antes de contar todas essas notícias, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Eu criei esse canal no YouTube para mais de 1.150.000 inscritos para deixar todos vocês muito bem informados. Só para você não perder nada, é bem simples. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é parceira do Fluminense e do Atlético Mineiro. E a Betano sempre prepara promoções especiais. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem jogo do Campeonato Espanhol, Barcelona e Atlético Bilbao com Super Odds. O que são as Super Odds, Nicola? São promoções que o pessoal da Betano prepara para aumentar o seu lucro em caso de acerto. O jogo, por exemplo, está pagando R$ 3,04 em caso de vitória do Bilbao, R$ 3,50 em caso de empate, R$ 2,59 em caso de vitória do Barcelona. Odds bem legais, mas tem as super odds como eu contei. Uma delas, se o Barcelona conseguir marcar no primeiro tempo e no segundo tempo, você fatura R$ 3,95 para cada real apostado. Não fique fora dessa, vou deixar o link no comentário fixo. Você vai lá, se cadastra e participa de todas as promoções e ótimas odds que a Betano sempre tem para vocês, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando sobre Everton Cebolinha. De acordo com a imprensa portuguesa, ele é o grande alvo do Flamengo para repor a saída do Kennedy, já confirmado, e do Michael praticamente certa. A imprensa portuguesa assegura que o Flamengo tenta contratá-lo para metade do ano ou para agora. As negociações estão sendo desenroladas e ainda não existe um prazo definitivo para a saída dele. Cebolinha que não tinha muito espaço com o Jorge Jesus, o JJ foi embora, ainda assim não tem tanto moral. O grande problema para o Flamengo nessa negociação é o custo. O Benfica havia desembolsado 20 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atacante que vivia a última fase com a camisa do Grêmio. Chegou a ser jogador titular da seleção brasileira e tudo mais. Você gosta do Cebolinha? Gostaria dele no Flamengo? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Seguindo por aqui com o giro de notícias, Yuri Alberto. Muita gente cravou ao longo da quarta-feira que o Yuri receberia uma proposta de 20 milhões de euros do Zenit da Rússia. Essa oferta, obviamente, chegaria ao Internacional por 90% dos direitos econômicos. Conversei com uma pessoa que trabalha com o Yuri Alberto e essa pessoa deu outros números, falou que o Zenit nunca passou dos 12 milhões de euros. Vamos ficar atento a essa história para trazer novidades para vocês, beleza? Seguindo por aqui, bora contar que o David, ex-Fortaleza, já chegou ao Internacional e vai custar 10 milhões de reais. Metade da grana paga agora, metade da grana paga até o fim da temporada. O Inter vai ter, por esses 10 milhões, 50% dos direitos econômicos. 45% foram comprados do Fortaleza, o Fortaleza passa a não ter mais percentual, outros 5% foram dados pelo atleta. Bora continuar com o giro de notícias e contar que o Sávio, atacante de só 17 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro, está de olho, está na mira do Arsenal e do Red Bull Bragantino. De acordo com o UOL, o Red Bull Bragantino já chegou a fazer uma proposta de algo na casa dos 30 milhões de reais, oferta recusada pelo Galo, que entende no Savinho um enorme jogador com muito potencial. Para fechar, bora contar que o Benedetto, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, já está em Buenos Aires para fazer exames médicos e assinar com o Boca Juniors. Outro que também está de mudança de volta à Argentina é Quinteiro. Ele deve chegar nessa quinta-feira em Buenos Aires também para passar por exames médicos e assinar com o River Plate, os grandes rivais dos clubes brasileiros, se reforçando para a Libertadores. Seguindo por aqui, bora contar sobre o Palmeiras, informação bem legal que o próprio Palmeiras divulgou nessa quinta-feira. O Verdão, pela primeira vez na história, faz com que um clube brasileiro lidere o topo do ranking anual da IFFHS. O que é IFFHS, Nicola? Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Alguns clubes brasileiros já haviam conseguido ser líderes de forma mensal. O próprio Palmeiras, em 99, havia conseguido essa liderança. Mas, no ranking anual, essa é a primeira vez. E o Palmeiras conseguiu tal feito graças aos 2 títulos de Libertadores, ao título da Copa do Brasil, entre outros feitos. Estava lendo os comentários, a repercussão dessa notícia, o torcedor palmeirense alucinado. Isso tudo às vésperas do Mundial de Clubes. O Palmeiras estreia no Mundial no próximo dia 8.
deve enfrentar o Monterrey. Se o Monterrey passar pela primeira eliminatória, o Palmeiras estreia na semifinal e vencendo o Monterrey deve ter pela frente na grande decisão o Chelsea. Você acha que o Palmeiras tem chance de brigar com o Chelsea pelo título? Usa o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a possibilidade de o clube ser comprado pelo Genoa ou pelos donos do Genoa da Itália. Essa informação ela surgiu num site americano chamado Bloomberg. E esse site informa que a empresa americana 777 Partners, que é dona do Genoa e também de outras equipes, como por exemplo 15% do Sevilha, ela cogita, ela estuda comprar o Vasco da Gama. O Vasco que está num processo de transformação em sociedade anônima do futebol, ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo e existe um foco de resistência dentro do Vasco da Gama, mas é um encaminhamento que está sendo feito. O Vasco é o primeiro dos grandes times mais populares do país a se encaminhar para se tornar uma sociedade anônima do futebol. O Flamengo, o time mais popular, seguido pelo Corinthians, pelo São Paulo e pelo Palmeiras, todos esses quatro nem cogitaram até esse momento virarem clube empresa. O Vasco, que é o dono da sexta maior torcida do país, sexta não, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e aí vem o Vasco. Quinta maior torcida do país, o Vasco cogita seriamente se transformar num clube empresa e já atraiu a atenção desses donos do Genoa. Não se fala em valores, é tudo muito embrionário, tá pessoal? Se você chegou a ler sobre valores, sobre transferências, tudo ainda é muito inicial, até porque o Vasco não conseguiu se transformar ainda num clube empresa. Só para completar, é legal contar que o Vasco formou um conselho executivo interno para discutir e debater prós e contras dessa transformação. E esse conselho vai apresentar um estudo até o início do mês de março para apontar se vale a pena ou não o Vasco se transformar em clube empresa. Eu, se fosse vascaíno, eu torceria muito para que isso saísse do papel. Bora seguir por aqui para falar sobre Pavon no Atlético Mineiro. Nos jornais argentinos, esse tema está muito quente. Tem vários jornalistas argentinos afirmando que o Pavon está bem perto de virar reforço do Atlético Mineiro. O Galo, por outro lado, não confirma as tratativas. A única dúvida da imprensa argentina é se o Pavon se muda para o Brasil agora, e aí o Galo precisaria pagar uma compensação financeira ao Boca Juniors, ou se o Galo espera até a metade do ano, quando termina o contrato do Pavon com o Boca. Vale lembrar que o Pavon está entre os jogadores mais valiosos da América do Sul, de acordo com o Transfer Market. Jogador que é tricampeão argentino, esteve na Copa do Mundo de 2018 e tem uma avaliação superior a 10 milhões de euros. Só 25 anos de idade, enfrenta uma série de problemas na Argentina, com direito inclusive a acusações de violência sexual contra ele. Então isso também pode pesar contra a negociação em relação ao Atlético Mineiro. Torcedor do Galo, será que aceitaria essa história? Se o Galo quiser contratá-lo agora, a pedida do Boca é de algo na casa dos 4 milhões de dólares. O Atlético, que recentemente perdeu a contratação do Sorriso, o atacante preferiu ir jogar no Red Bull Bragantino, ex-jogador do Juventude. Bora falar agora sobre Fábio, mais novo reforço do Fluminense, uma novidade, né? Todo mundo imaginando que ele jogaria no América. Gostaria de contar um pouquinho sobre as cifras. O Fábio fechou contrato com o Fluminense de 1 ano, prorrogável por mais um, dependendo do número de jogos que ele alcançar como titular. Isso está previsto em contrato. Se ele bater um percentual, ele automaticamente tem seu contrato renovado. Os vencimentos do Fábio no Fluminense giram na casa dos R$200 mil por mês. Informação que me foi passada por uma pessoa muito próxima ao presidente Mário Bittencourt do Flu. Aí você pode estar pensando, nossa, mas o Fábio até outro dia ganhava 650 mil no Cruzeiro. Pois é, mas a realidade para ele já havia mudado. O último salário dele no Cruzeiro era de 150 mil mensais. E o Cruzeiro, para renovar o contrato com o Fábio somente até o fim do Mineiro, havia oferecido só 50 mil reais por mês. O Fábio estava muito perto de fechar com o América por algo na casa dos 130 mil reais. Veio o Fluminense com essa oferta de 200 mil e acabou levando. Goleiro de 41 anos de idade, que para mim chega para ser titular absoluto e para ajudar bastante o Flu na temporada de 2022 na Libertadores da América. Bora falar também sobre Pedro Raul. Informação do Vene Casagrande é de que o ex-atacante do Botafogo está perto do Goiás. Fui checar essa história com o dirigente do Goiás e ele afirmou que, de fato, o Goiás tem tudo acertado com o Rachel Arreysol pelo empréstimo de uma temporada. Falta apenas o envio dos documentos dos japoneses. O Goiás fez a cobrança durante a madrugada e esperava por esses documentos para poder anunciar o Pedro Raul como seu principal reforço. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, o Goiás não tem uma proibição em relação à inscrição de atletas por causa de uma dívida com o Goianésia? Sim. Quando comprou o Michael do Goianésia, o Goiás acabou não pagando, mas já existe um acordo. O Goiás vai pagar 30% da dívida, ou seja, 720 mil reais à vista, e vai parcelar o restante em 6 vezes.
como a lei permite. Diante disso, o Goiás tem convicção de que vai se resolver esse problema e vai poder inscrever o Pedro Raul assim que os documentos forem enviados. Seguindo por aqui, bora falar sobre o Cruzeiro. No programa do Nicola dessa quarta-feira, um de vocês me perguntou como é que funcionaria os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro e cogitou a possibilidade de o Cruzeiro ganhar mais do que Atlético e América. E deve ser assim que acontecerá. Só para explicar, o Cruzeiro foi o único dos times do Campeonato Mineiro que não fechou com a Globo. O Cruzeiro preferiu se acertar com o jornal O Tempo, que vai fazer transmissões ao vivo por outras plataformas que não TV. Qual que é a ideia? O Cruzeiro e o Tempo pretendem vender muitos pay-per-views. O pacote nem é caro, R$ 59,90. E o Cruzeiro vai ter, além de um fixo, um percentual em cima dos pacotes vendidos. 40% do líquido se vender até 80 mil assinaturas. Se o Cruzeiro tiver mais de 80 mil assinantes nesse pay-per-view, ele vai ter 50% do valor líquido. E se ultrapassar 120 mil assinantes, o Cruzeiro fica com 60% da receita. Então vai depender muito daquilo que o torcedor do Cruzeiro for capaz em relação às assinaturas do pay-per-view. A curiosidade é que a Globo e Federação Mineira de Futebol têm colocado os jogos do Cruzeiro em péssimos horários. Durante a semana, às 5 e às 6 da tarde, exatamente para dificultar a possibilidade de o torcedor assistir. A ideia é que esse projeto fracasse. Infelizmente, é assim que a banda toca. Mas vamos falar de valores. O América deve faturar algo na casa de R$ 1,5 milhão durante todo o campeonato com o acordo da Globo. Já o Atlético deve ficar com apenas R$ 4 milhões. E a estimativa é de que o Cruzeiro possa bater na casa dos R$ 7 milhões. Entre outros motivos, a Globo diminuiu as receitas que estavam prometidas para os clubes do Campeonato Mineiro e a ausência do Cruzeiro também causou uma penalidade, uma redução no valor total, por isso essa diferença, essa discrepância. Até o ano passado, quando a Globo tinha um outro contrato, Cruzeiro e Atlético Mineiro faturavam cada um R$ 12 milhões. Seguindo por aqui, bora falar sobre Vitinho, atacante do São Paulo, o grande destaque do tricolor na Copa São Paulo Júnior, e São Paulo que é semifinalista. Vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado na Arena Barueri às 19 horas. Jogaço. Dos dois melhores times, pelo menos até esse momento, na Copinha. E o Vitinho, como eu vinha contando, é o grande destaque dessa equipe. Em 7 partidas, o cara marcou 5 gols e deu 3 assistências. Ou seja, ele tem mais participação em gol do que número de jogos. Na vitória contra o Cruzeiro, difícil, de virada, na noite dessa quarta-feira por 2-1, foi do Vitinho o gol da classificação. São Paulo saiu atrás, o Maioli empatou e o Vitinho garantiu o gol da virada no segundo tempo. O grande problema é que esse menino, que eu tô elogiando pra caramba e tem só 20 anos de idade, tem contrato com o tricolor somente até a metade do ano. Para ser mais específico, até 28 de junho. O que eu quero dizer com isso? Que o Vitinho hoje já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube do Brasil ou do mundo de graça assim que esse vínculo terminar, a partir de 1º de julho. Tá? O São Paulo tenta renovar o contrato do Vitinho, do Juan, que é um atacante que já foi promovido ao profissional desde o ano passado. Pouco depois de o Júlio Casares assumir a presidência do São Paulo, as negociações já começaram, mas as tratativas são muito difíceis, porque os empresários do Vitinho e do Juan pedem bastante dinheiro, não só em termos de salário, como também em luvas. A atual diretoria resiste em pagar muito, até para não causar uma inflação nas próximas renovações de contrato. O único jogador que é das categorias de base, também estava na Copinha, que é o zagueiro Luizão, foi o único que acabou renovando. Os outros dois seguem emperrados. Logo depois da classificação do São Paulo contra o Cruzeiro, chamei o Júlio Casares no WhatsApp e perguntei se havia alguma grande novidade. Ele disse que não, está tudo emperrado. São Paulo corre sim enorme risco de perder o Vitinho de graça. E o pior é que quanto mais sucesso ele faz na Copinha, mais badalado, mais visado ele fica, não só por clubes brasileiros, mas também do exterior. Não sei se valeria a pena não ter colocado o Vitinho para jogar a Copa São Paulo, não sei se valeria a pena forçá-lo a alguma coisa, enfim. São tratativas e o São Paulo agora vai correr esse enorme risco. Semifinais da Copinha que tem de um lado Santos e América Mineiro, do outro Palmeiras e São Paulo. Se o Palmeiras ou o São Paulo forem à final da Copinha e enfrentarem o América, devem jogar em casa. Essa informação que veio da Federação Paulista, o São Paulo jogaria no Morumbi contra o América Mineiro, provavelmente com 60 mil pessoas no estádio. O Palmeiras poderia jogar no Allianz Parque se fosse contra o América Mineiro, também com o estádio lotado. A única exceção é se o Santos passar para a final, aí a Federação Paulista vai precisar estudar. Bom, bora fechar o vídeo para falar a respeito de Mosquito. Me perguntaram durante o programa do Nicola se o Mosquito, atacante do Corinthians, um dos melhores da temporada passada, pode acabar pintando no Ajax na próxima temporada. O Ajax que busca um substituto para o David Neres. Você sabe que o David Neres trocou o Ajax pelo Shakhtar Donetsk. Fui checar com um cara que é o
observador, é o cara que negocia, o representante do Ajax na América do Sul. Essa é a melhor expressão, a melhor forma de definir essa pessoa. O cara que tem todos os trâmites e entradas no Ajax, ele é o responsável por levar todos os brasileiros que foram para o Ajax nos últimos anos. Inclusive a negociação do David Neres com o Shakhtar foi tocada por essa pessoa. Perguntei aí, o Mosquito, tem alguma chance de jogar no Ajax? O pessoal descartou, falou que nunca foi debatido o nome do Mosquito dentro do clube holandês, disse chance zero. Mas, agora vem uma informação importante. Segundo essa pessoa, o Luiz Henrique, atacante do Fluminense, é um nome para o lugar do David Neres. Só que nesse exato momento, o favorito é um jogador chamado Nketiah, atleta que pertence ao Arsenal, perdeu um pouco de espaço por lá, e o Ajax vê no Nketiah a possibilidade de alguém que chegue para ser titular, para brigar por posição até com o Antony, que é o grande destaque do Ajax nos últimos tempos. Se não rolar com o Nketiah, o nome do Luiz Henrique pode voltar à pauta, ou então pode surgir ainda um outro brasileiro chamado Galeno. Quem acompanha o Campeonato Português já descobriu o Galeno em outros tempos, fez muito boas participações pelo Rio Ave, atualmente joga no Braga. Tem números muito interessantes, foi sugerido ao Ajax e está tendo seu nome avaliado, especialmente se as tratativas com o Luiz Henrique, com o Nketiah acabarem não dando certo. Se você é corintiano e já imaginou que uma transferência do Mosquito ao Ajax poderia garantir bastante dinheiro, fique despreocupado. O Mosquito permanece no Corinthians, vai ser alternativa de velocidade para o lado do campo ao longo da temporada de 2022. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de me seguir, compartilhar, aquela coisa toda. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de cortes, fechado? A gente se vê de tarde ou assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau!